Queridos irmãos e irmãs, estamos na oitava da Páscoa. Isto sempre, Páscoa é todo dia, ressuscitado no meio de nós, Jesus caminha conosco, nos dando força, principalmente para reconhecê-lo. E é nesse sentido que nós vamos ouvir o evangelho de hoje com os discípulos que caminham desesperados, sem rumo, até o momento em que os olhos se abrem e reconhecem que não estão sozinhos. É o Evangelho de Lucas, o capítulo 24, de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? E eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? E ele perguntou: O que foi? Os discípulos então responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que eles afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres haviam falado. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: Como sois sem inteligências e lento para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura. Quando chegaram perto do povoado onde iam, Jesus fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: Jesus, fique conosco. Já é tarde, a noite vai chegando. Jesus entrou e ficou com eles. Quando sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então, um dizia ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra de salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos, a fé no ressuscitado é um caminho, é um processo que vai acontecendo na vida nossa, e este processo começa com o nosso batismo. Desde crianças, somos herdeiros da eternidade. E é neste caminho, entre dúvidas, entre luzes e sombra, nós vamos reconhecendo que o Senhor caminha conosco. Não ardia o nosso coração quando nós ouvíamos as suas palavras? Não ardia o nosso coração quando aceitamos que Jesus realmente está vivo, presente no meio de nós? Não ardia o nosso coração quando ouvimos a sua palavra e vamos colocando em prática através das pequenas coisas? Certamente. A reconhecer o Senhor que caminha conosco, e na sua palavra, a sua presença que liberta e salva, é a certeza de que a Páscoa é todo dia. Vida nova é todo dia.
nós não vivemos de tempos do passado, mas do presente, onde o Senhor está vivo e caminha conosco. Reconheceram Jesus ao partir o pão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Ele vos mostra sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar de paz, vida e saúde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.